A função da educação é politizar os alunos? Depende. Depende o que se entende por política. Se se compreende a política como a forma de administração da polis, o seu funcionamento, as suas instituições, né, polis, a cidade, e passar isso para os alunos para que eles compreendam como funciona a vida pública da polis, da cidade e da nação, daí tudo bem. Isso de uma forma imparcial, sem qualquer espécie de ideologia tentando moldar a mentalidade do aluno. Daí sim nós poderíamos falar de uma educação que tem o objetivo de politizar o aluno, mas não doutriná-lo dentro de uma determinada ideologia política, né? Porque isso não é politizar, isso é doutrinar. Existe uma diferença muito grande entre essas duas questões. Então, o Paulo Freire, ele inseriu um modelo educacional aqui no Brasil que ele denominou de educação libertadora. Ele visava libertar, né? Libertar os alunos da educação tradicional, que ele chamava de educação bancária. O aluno era visto como um banco, né? E lá eram depositados os conhecimentos, os valores, as tradições, todas essas questões que o passado havia legado à sociedade. E o Paulo Freire ele criticava isso, porque ele dizia que isso alienava o aluno e que o aluno deveria se tornar um ser pensante. Logo, deveria ser anulada a tradição e novos conceitos deveriam ser introduzidos na mente dos alunos. Então, toda a sua pedagogia gira em torno disso, de destruir a cultura burguesa, porque o Paulo Freire via realmente a educação tradicional como algo burguês que oprimia os alunos. Não é à toa, né, que a sua obra mais conhecida é a Pedagogia do Oprimido, né? O aluno seria um oprimido e o professor um opressor, né? Inclusive, ele chama isso de contradição. Paulo Freire dizia que na educação tradicional havia uma contradição entre professor e aluno, ou seja, uma luta de classe, né? Uma luta de classe. Mas quando nós paramos para pensar, nunca houve luta de classe dentro da escola, porque o professor ele não procurava oprimir o aluno. O professor procurava instruí-lo, instruí-lo. E antes de Paulo Freire, convenhamos, a educação brasileira tinha uma qualidade muito melhor do que pós Paulo Freire. Com essa educação libertadora que tirou toda a autoridade do professor e conferiu ao aluno liberdades que na verdade ele não tem, os alunos brasileiros se tornaram analfabetos funcionais em massa e o Brasil figura hoje entre as piores educações do mundo. As piores educações do mundo. E por quê? Porque foi inserida na escola brasileira a luta de classes. Porque Paulo Freire defendia a luta de classes, dizendo que os alunos deveriam derrubar a tradição da escola tradicional, bem como minar o professor tradicional. E nas universidades foi o que aconteceu a partir da década de 1970, 1980, os novos professores passaram a ser instruídos dentro da doutrina esquerdista. E não é à toa que os professores brasileiros também se tornaram cada vez mais incompetentes, incapazes, com um nível intelectual baixíssimo, se é que nós podemos falar de nível intelectual, né, no que se refere a muitos professores. Eu quero ler aqui para vocês uma pequena passagem da obra Pedagogia do Oprimido, para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando. Vamos lá. Olhem só o que o Paulo Freire diz. Na verdade, como mais adiante discutiremos, a razão de ser da educação libertadora está no seu impulso inicial conciliador. Daí que tal forma de educação implique na superação da contradição educador-educandos, de tal maneira que se façam ambos simultaneamente educadores e educandos.
né? É como eu falei antes, nunca houve essa contradição entre educador e educandos, né? Isso foi um pensamento de um socialista que quis destruir uma determinada ordem estabelecida na escola brasileira, que preparava os alunos para a vida muito melhor do que na era pós-Paulo Freire, né? Mas continuando aqui, ó. Na concepção bancária que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem se pode verificar essa superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da cultura do silêncio, a educação bancária mantém e estimula a contradição. Então, para o Paulo Freire, tudo era contradição, era luta de classes, era opressão. A educação tradicional, ela legava ao aluno os valores burgueses que deveriam ser destruídos, porque esses valores burgueses alienavam os alunos, né? Segundo Paulo Freire, eles não eram críticos por causa disso. E esta tal da educação libertadora que o Paulo Freire pregava, então libertaria os alunos de toda a tradição histórica, cultural que o Brasil tinha. E é aí que nós vemos o caráter revolucionário da pedagogia do Paulo Freire. Porque o Paulo Freire, na verdade, ele não pode ser enxergado como um pedagogo, alguém preocupado com a preparação dos alunos para a vida. O que ele quis foi derrubar um sistema educacional tradicional que era burguês, né? Que era burguês e que deve ser burguês. Nós devemos retornar à educação burguesa, como já era aqui no Brasil, porque a educação burguesa, ela tem em si uma série de valores que são benéficos para a formação da personalidade dos cidadãos. Numa sociedade burguesa, conta em primeiro lugar o mérito, o respeito às hierarquias, o respeito às pessoas que têm um maior conhecimento, o respeito às pessoas que têm mais idade, o respeito à tradição do passado. Então, a cultura burguesa, ela preza por uma série de fundamentos que são necessários para que a sociedade se sustente, para que tudo se mantenha no seu devido lugar. Mas o Paulo Freire, né, ele quis derrubar tudo isso e conseguiu, infelizmente, né? O seu pensamento hoje está emprenhado na universidade brasileira e os professores universitários, eles formam professores de ensino fundamental e ensino médio segundo essa mentalidade. E por isso que a escola brasileira é tão ruim, porque se quer politizar o aluno dentro de uma visão esquerdista que procura criar uma cultura anti-burguesa, uma cultura anti-tradição na mente dos alunos, e com isso eles acabam se tornando seres burros, porque eles relegam a tradição. Nenhuma sociedade consegue se desenvolver se ela não presta o mínimo de atenção na tradição, naquelas coisas que deram certo, naqueles conhecimentos que são essenciais para que as pessoas se aculturem, ou seja, a alta cultura. A alta cultura, ela é constituída pelos clássicos, clássicos da filosofia, clássicos da literatura, clássicos da música, e isso o ser humano precisa compreender para ele ser minimamente aculturado. Quando o indivíduo ele não presta atenção e não se direciona mais segundo os parâmetros da alta cultura, ele se torna vazio e ele passa a ser instruído apenas pelas novidades culturais, que é o que nós podemos observar. E o que são as novidades culturais? Elas são o contrário dos clássicos. Os clássicos passaram pelo crivo do tempo e encerram em si os valores universais da humanidade. Já os modismos do momento, os modismos culturais, eles não passam aí de passatempos banais, que não agregam nada aos seres humanos. Mas é isso
que a educação brasileira virou, graças ao Paulo Freire, os seus adeptos e os seus seguidores, né? Um grupo de pessoas de esquerda que lutou pela destruição da educação tradicional, da alta cultura aqui no Brasil, para que os jovens fossem idiotizados, imbecilizados e se tornassem esquerdistas desde os primeiros anos da escola. Então, é um método educacional que visa doutrinar os alunos e não instruí-los para a vida, né? E o aluno das antigas, da educação tradicional, ele não era um banco onde se depositavam os valores tradicionais apenas. Ele era um ser pensante, muito mais pensante do que os alunos dos dias atuais, que figuram entre os piores alunos do mundo, porque o Brasil tem uma das piores educações do mundo, porque é uma educação ideológica e não uma educação que preza pelo conhecimento e a formação cultural e intelectual dos alunos. E se nós queremos novamente recuperar e restaurar o prestígio da educação brasileira, nós precisamos nos voltar para uma educação mais tradicional, onde o aluno vai para a escola para estudar, para respeitar os professores, para aprender. Somente assim que se forma uma sólida mente capaz de julgar e analisar a realidade com coesão. E não essas mentes bitoladas de hoje em dia, segundo a ideologia esquerdista, né? Mentes essas que não se capacitam mais a compreender a realidade, mas bem pelo contrário, que negam e renegam a realidade. Basta nós darmos uma olhada nos livros didáticos do MEC que nós vemos muito bem isso, o quão é grande a negação da realidade e quão é grande a tentativa de reescrever uma realidade, né? Realidade esta que, na verdade, não existe. E os nossos alunos apenas vão melhorar se eles compreenderem a realidade. E não esta realidade ilusória que é empurrada goela abaixo pelos livros do MEC, que trazem em si a ideologia esquerdista. E precisamos realmente combater o pensamento de Paulo Freire, pois graças a este pedagogo que a educação brasileira virou um lixo. Um lixo. E nunca existiu uma contradição entre professor e alunos. Nunca existiu uma luta de classes, né? Foi Paulo Freire, com suas ideias, que doutrinou os novos professores para que eles destruíssem a educação tradicional. O que existia em outro tempo era respeito dos alunos pelos professores. E isso não é contradição, isso não é opressão, e isso não é luta de classes, mas isso é dignidade, respeito, amor ao próximo e consideração pelos outros em primeiro lugar. Algo que a ideologia esquerdista visa destruir para que a sociedade perca as suas referências e para que as pessoas possam ser dominadas por um governo corrupto e impostor, como são os governos de esquerda. Governos que apenas querem explorar a população, dominá-la e emburrecê-la, pois através do emburrecimento das pessoas é muito fácil dominá-las, né? E Paulo Freire trabalhou nesse sentido aqui no Brasil. Trabalhou pesado e ajudou imensamente a emburrecer os alunos brasileiros. E por isso a educação brasileira figura hoje entre as piores do mundo. Entre as piores do mundo. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.